Você já se perguntou por que certos gestos aparentemente pequenos são capazes de incendiar a alma de um homem como se fossem faíscas caídas sobre pólvora esquecida? O que há por trás de atitudes que, no silêncio do quarto, rompem máscaras, destroem defesas e liberam forças que nem mesmo ele sabia possuir? Talvez você acredite que o desejo masculino seja óbvio, simples, quase mecânico. Mas e se o que realmente o move estivesse escondido em zonas sombrias, lugares que a maioria jamais ousou explorar? Não é curioso que aquilo que mais o excita não seja necessariamente o que é dito, mas o que é insinuado? Não é o toque em si, mas a atmosfera que antecede o toque. Não é a entrega imediata, mas o mistério daquilo que parece proibido, inalcançável, perigoso. É no território da sombra que se encontram os segredos mais poderosos do prazer. E é lá que as mulheres que compreendem a psique masculina transformam o corpo em alquimia. O que muitos acreditam ser apenas jogo físico é, na verdade, um ritual psíquico que toca camadas inconscientes. A maioria das pessoas se contenta em olhar apenas a superfície. Carícias previsíveis, palavras repetidas, movimentos automáticos. Mas os homens não enlouquecem pela superfície. Eles enlouquecem quando a mulher acende nele o que ele próprio teme reconhecer. Fantasias enterradas, desejos camuflados, instintos que se escondem atrás da máscara social. É aí que surge a magia. No encontro entre aquilo que se deve calar e aquilo que no fundo anseia por ser revelado. E aqui nasce a tensão. Como acessar esse território secreto sem quebrar a conexão? Como despertar o proibido sem cair no vulgar? Como se mover entre a escuridão e a luz sem que o encanto se perca? É uma dança que poucas sabem executar. E justamente por isso, quando um homem se vê envolvido por ela, não há como escapar. Ele não entende, ele sente. Ele não explica, ele se entrega. O que você vai descobrir neste vídeo não é uma lista óbvia, nem truques superficiais. São 5 segredos que não se encontram em revistas, nem em conversas triviais. São gestos, atitudes e silêncios que dialogam diretamente com o inconsciente masculino e que, quando aplicados, despertam nele um prazer que ultrapassa o corpo. Cada uma dessas 5 coisas proibidas é como uma chave que abre portas escondidas, portas que nem ele mesmo sabia possuir. Mas atenção, uma vez que você veja o que está por trás dessas 5 chaves, não poderá mais esquecer. Porque o que realmente enlouquece um homem não está no que ele pede, está no que ele teme admitir. A pergunta é: você está preparada para entrar nesse território proibido e descobrir o que acontece quando a sombra masculina é finalmente tocada? Há sempre algo de inquietante no prazer. Ele não nasce apenas do toque, mas da tensão entre aquilo que é permitido e aquilo que é proibido. A psique masculina, assim como a feminina, carrega em si o arquétipo da sombra, esse reservatório secreto onde vivem desejos, instintos e pulsões que a consciência prefere ignorar. E é justamente quando uma mulher consegue tocar essa sombra sem medo que algo extraordinário acontece. O homem sente que está sendo visto não na superfície, mas em sua totalidade. Imagine o impacto de um gesto inesperado, ousado, quase transgressor. Não é o ato em si, mas a quebra da rotina psíquica que desarma o homem. Ele se vê diante de algo que não consegue controlar, e nesse instante, sua máscara social se dissolve. O prazer não é apenas físico, é a experiência de estar nu em um nível mais profundo, onde não há mais papéis, mas apenas instinto. Poucas mulheres ousam explorar essa fronteira, e menos ainda conseguem sustentá-la sem medo. Mas aqui existe um paradoxo. O homem teme e deseja ao mesmo tempo aquilo que rompe suas defesas. Ele teme perder o controle, mas é exatamente essa perda que o arrebata. É nesse jogo entre resistência e rendição que se constrói a experiência mais arrebatadora. Quando a mulher assume a coragem de atravessar a linha do permitido, ela desperta nele forças adormecidas e o prazer se torna quase uma revelação. Quantas vezes o silêncio diz mais do que qualquer palavra? Quantas vezes um olhar carregado de intenções ocultas produz mais impacto do que 1000 toques? Há segredos escondidos nos detalhes, nos intervalos, nas pausas que precedem o contato. É nesse espaço invisível que a excitação se intensifica. É como se cada segundo fosse uma provocação psicológica,
um lembrete de que algo maior está prestes a acontecer. O homem, nesse instante, não raciocina. Ele é arrastado para dentro da experiência. Talvez por isso, quando uma mulher conhece esses pontos invisíveis, ela não apenas desperta prazer, ela desperta devoção. Porque não se trata apenas de uma experiência sexual, mas de uma experiência arquetípica. Ele sente que algo dentro dele foi tocado, algo que estava escondido atrás de camadas de repressão e silêncio. É um encontro com sua própria verdade. E diante disso, como resistir? Mas o mais intrigante é que esse poder não nasce do que se mostra, mas do que se oculta. O homem enlouquece não pelo que vê, mas pelo que imagina, não pelo que recebe, mas pelo que é negado no instante certo. É esse jogo de luz e sombra que desperta a fúria do prazer. É apenas o primeiro passo. Porque entre os 5 segredos, este é apenas o portal de entrada. O prazer masculino, quando explorado em sua essência, revela um campo de forças que não pode ser reduzido a simples estímulos físicos. Existe um território secreto, onde cada gesto da mulher ressoa como um eco dentro da psique do homem. Nesse espaço, o prazer deixa de ser apenas contato e se torna símbolo, arquétipo, uma invocação da sua própria natureza instintiva. É por isso que certas atitudes, aparentemente pequenas, têm um impacto tão devastador. Elas falam diretamente com a sombra, despertando nela aquilo que foi negado durante toda uma vida. O homem, em seu íntimo, carrega a ilusão de controle. Ele acredita ser senhor de seus desejos, racional e previsível. Mas no instante em que uma mulher toca as camadas proibidas, essa ilusão se desfaz. Ele descobre que não é dono de si mesmo, que forças maiores o atravessam e o movem. Essa revelação, ainda que inconsciente, é o que o enlouquece. Porque o prazer máximo não está naquilo que ele planeja, mas no que o surpreende, no que rompe sua armadura. E é nesse ponto que nasce uma das chaves mais poderosas, a inversão de papéis. Quando a mulher ousa ocupar o espaço da condução, da iniciativa, da autoridade sutil, o homem se vê lançado em um abismo fascinante. Ele que tantas vezes acredita ser o caçador, descobre-se presa. E esse deslocamento do óbvio para o inesperado é o que o prende ainda mais. Não é apenas o corpo que se submete, é o ego que se curva diante de algo maior. No entanto, há um detalhe essencial. Não se trata de agressividade sem alma, nem de dominação vazia. A verdadeira força que enlouquece o homem nasce da sutileza, do equilíbrio entre firmeza e suavidade. Quando a mulher conduz, mas conduz com mistério, com elegância e com consciência, o prazer deixa de ser mecânico e se torna transcendente. Ele não sente apenas o toque, ele sente a energia, a entrega, a coragem dela em ir além das regras. Esse movimento provoca nele uma sensação paradoxal. Ao mesmo tempo em que perde o controle, ele encontra uma forma de liberdade que jamais experimentou. Porque no fundo todo homem carrega o desejo secreto de se libertar das amarras do ego, ainda que não saiba admitir. Quando a mulher encarna esse arquétipo oculto, ela não oferece apenas prazer, ela oferece redenção. E é nesse instante que o vínculo se transforma. O prazer não é mais apenas um ato passageiro, mas um rito que marca a psique. O homem jamais esquece a mulher que o fez atravessar essa fronteira, porque o que ela desperta nele não é apenas desejo, é memória arquetípica, é o chamado da sombra. É o reconhecimento de que, diante dela, ele não tem escapatória. Existe um ponto em que o prazer deixa de ser apenas estímulo físico e passa a ser linguagem simbólica. O homem, quando confrontado com esse território, percebe que aquilo que o excita não é apenas o contato da pele, mas a experiência de ser atravessado por algo maior do que ele mesmo. Nesse momento, cada gesto feminino se converte em metáfora. Um convite ao desconhecido, um mergulho nas águas profundas do inconsciente. E é nesse mergulho que ele perde as defesas, porque não há como resistir àquilo que fala diretamente com a sua alma. O segredo está em compreender que o homem é mais vulnerável do que aparenta. Por trás da postura de força e domínio, existe um ser que anseia por acolhimento, por validação e por entrega. Quando a mulher consegue acessar esse espaço, não apenas com o corpo, mas com a energia que envolve seus gestos, o prazer se multiplica em camadas. Ele sente que não é apenas desejado, mas reconhecido.
E esse reconhecimento, por mais oculto que esteja, é o que o desarma por completo. Há, porém, um detalhe quase invisível que transforma tudo: a voz. O timbre, a entonação, o sussurro no momento exato. Todos esses elementos são chaves arquetípicas que ativam zonas da mente masculina que nenhuma carícia física alcançaria sozinha. Não é a palavra em si que importa, mas a vibração que atravessa o corpo dele como um feitiço. É como se cada sílaba carregasse um poder hipnótico, fazendo com que o prazer não se limitasse ao corpo, mas se expandisse para a psique. Esse jogo de energia cria uma atmosfera ritualística. O quarto deixa de ser apenas espaço físico e se torna templo. O prazer antes carnal assume uma dimensão quase espiritual. Ele não sente apenas excitação, sente transcendência. A mulher que compreende essa atmosfera torna-se mais do que parceira. Torna-se iniciadora, guardiã de mistérios que poucos ousaram revelar. E isso o marca profundamente, porque o prazer experimentado nessa chave nunca mais é esquecido. O mais impressionante é que diante dessa intensidade o homem não se sente diminuído. Pelo contrário, ele sente que finalmente pode ser inteiro, sem precisar sustentar a máscara de invulnerabilidade. Ele se vê diante de uma mulher que não apenas o excita, mas o revela. E essa revelação é perigosa e irresistível ao mesmo tempo, porque o aproxima de partes de si mesmo que sempre evitou. Mas é justamente aí que mora o risco. Uma vez que o homem experimenta esse nível de prazer, nenhum outro encontro comum consegue satisfazê-lo da mesma forma. A marca psíquica é definitiva. Ele pode tentar esquecer, mas o inconsciente guardará o registro para sempre. E essa é a verdadeira razão pela qual certas mulheres jamais são esquecidas. Elas não tocaram apenas o corpo dele, mas a sua sombra. O prazer proibido não está apenas no ato em si, mas na sensação de transgressão silenciosa que o acompanha. O homem enlouquece quando percebe que a mulher ousa atravessar fronteiras que ele jamais teve coragem de explorar. Não porque ela desrespeite limites, mas porque ela o convida a visitar territórios ocultos da própria psique. E nesse convite, ele descobre que aquilo que mais o excita não é o que esperava, mas o que o surpreende em sua vulnerabilidade. Existe algo de profundamente arquetípico em ser conduzido ao desconhecido. O homem, ao ser tocado nesse nível, revive memórias ancestrais, a lembrança do risco, do instinto, da caça e da entrega total. Esse movimento desperta não apenas desejo, mas adrenalina, um estado alterado de consciência em que corpo e mente colidem. Ele não está mais apenas em um encontro íntimo, ele está diante de um rito iniciático. E essa transformação é o que o torna incapaz de se desligar da experiência. A chave, mais uma vez, não é o excesso, mas a sutileza. O detalhe que desafia, o gesto que provoca sem entregar, o olhar que promete sem revelar. Quando a mulher encarna esse arquétipo da guardiã do segredo, ela mantém a chama acesa de forma quase insuportável. O homem, nesse estado, não deseja apenas o prazer imediato. Ele deseja decifrá-la, atravessá-la, descobrir o que está por trás daquilo que parece inatingível. Mas é justamente essa busca que o enlouquece, porque quanto mais ele acredita estar perto da revelação, mais descobre que existem novas camadas. Cada movimento se torna metáfora. Cada pausa se transforma em labirinto. O prazer não é entregue de uma só vez. É suspenso, esticado, transformado em tortura deliciosa. E quanto mais ele espera, mais ele se entrega. E aqui surge uma das experiências mais intensas, a inversão da temporalidade. Quando a mulher retarda, prolonga, manipula o ritmo, ela controla não apenas o corpo dele, mas sua mente. O tempo deixa de obedecer à lógica comum e passa a seguir a lógica do desejo. Ele perde a noção do instante, perde o referencial, perde o chão. E nessa vertigem, ele já não busca apenas o orgasmo, ele busca a eternidade daquele momento. O homem que é conduzido a esse estado jamais olha para o prazer da mesma forma, porque descobre que o êxtase verdadeiro não está na pressa, mas no adiamento. Não está no óbvio, mas no mistério. Não está no que se vê, mas no que se imagina. E uma vez que a mulher desperta nele essa compreensão visceral, o desejo nunca mais será simples, será sempre marcado pela sombra daquilo que foi vivido. No coração do prazer masculino existe uma verdade que poucos ousam encarar. O que mais o excita
não é o que ele confessa, mas o que ele esconde até de si mesmo. É nesse território proibido que a mulher encontra a chave final. Aquela que não apenas desperta o corpo, mas desnuda a alma. Porque quando ela acessa os símbolos ocultos, ela não desperta apenas o desejo. Ela desperta arquétipos, forças primitivas que estavam adormecidas no inconsciente. O homem enlouquece quando a mulher se torna o espelho de sua própria sombra. Ela não lhe mostra apenas o que é permitido, mas aquilo que ele secretamente temia desejar. E é nesse confronto com o desejo reprimido que o prazer atinge sua intensidade máxima, porque não se trata apenas de excitação. Trata-se de reconciliação, de integração entre o que ele mostra ao mundo e o que guarda em silêncio. Essa experiência é perigosa porque cria um vínculo indissolúvel. O homem pode tentar negar, pode tentar resistir, mas no fundo sabe, aquela mulher tocou algo que ninguém mais havia tocado. Não foi apenas seu corpo, mas sua psique. Não foi apenas o ato, mas a revelação. E diante disso, ele não consegue mais separar prazer de memória, desejo de devoção. Talvez seja por isso que tantas vezes um homem volta, mesmo contra a própria razão. Ele não volta pelo corpo em si, mas pelo que foi despertado além do corpo. Ele retorna porque algo dentro dele reconheceu um poder que não pode ser esquecido. E nesse retorno não é apenas ele que busca, é a própria sombra que chama, exigindo ser novamente tocada. Aqui está a essência das 5 coisas proibidas. Não são técnicas, não são truques, não são fórmulas prontas. São convites ao inconsciente, provocações simbólicas que ultrapassam a carne e chegam à alma. Cada uma delas é um portal, e juntas formam um labirinto de prazer e revelação, que nenhum homem consegue atravessar sem ser transformado. Mas agora surge a pergunta inevitável: o que acontece quando você conhece essas chaves e decide usá-las? O que acontece quando o prazer deixa de ser apenas físico e se torna psicológico, espiritual, arquetípico? O homem enlouquece, mas talvez a verdadeira transformação aconteça em você, que se torna guardiã de segredos capazes de mudar para sempre a maneira como ele vê o prazer, a si mesmo e a você. Talvez você já tenha percebido que não falamos apenas de prazer, mas de algo muito mais profundo. A revelação da sombra masculina, o despertar de instintos e memórias que estavam adormecidos. Cada uma das 5 chaves que você conheceu é mais do que um gesto. É um espelho da psique, um chamado àquilo que estava oculto. E quando esse chamado é atendido, o homem não apenas se entrega, ele se transforma. Afinal, o verdadeiro êxtase não acontece apenas no corpo, mas na alma. O prazer físico se consome, mas o prazer simbólico permanece. É ele que volta nos sonhos, nos pensamentos distantes, nas lembranças que queimam como brasas, mesmo depois do fogo ter se apagado. A mulher que compreende isso não apenas dá prazer, ela marca. Ela deixa cicatrizes invisíveis que nunca se fecham. E aqui está a beleza do segredo. Aquilo que parece proibido é, na verdade, a porta para o mais humano em nós. Porque somos feitos de luz e sombra, de desejo e medo, de entrega e resistência. Quando uma mulher ousa tocar esse território, ela não desperta apenas o prazer masculino. Ela desperta a própria vida em sua forma mais crua e arrebatadora. Por isso, não pense que o que você acabou de descobrir são truques para a cama. Pense como iniciações. Cada gesto é um rito. Cada atitude é uma chave que abre portas dentro dele e dentro de você. E talvez, depois de hoje, você nunca mais olhe para o prazer com os mesmos olhos. Porque agora você sabe. A loucura do homem começa onde termina a superfície. Se este mergulho tocou algo em você, se provocou perguntas que ainda ecoam no seu silêncio, então deixe sua marca aqui também. Curta este vídeo, compartilhe-o e inscreva-se para continuar essa jornada. Porque não se trata apenas de assistir. Trata-se de fazer parte de um movimento maior, onde prazer, consciência e transformação se encontram. Talvez no fundo você já sinta. O verdadeiro segredo não está no que foi dito, mas no que ainda permanece oculto, esperando para ser despertado em você.